Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Saúde os nossos irmãos internautas também com a paz do Senhor. E agradeço primeiramente a Deus e segundo ao nosso pastor Telmo pela confiança mais uma vez. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Amém? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Vou ler mais uma vez. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Amém? A palavra do Senhor que veio ao meu coração para eu trazer a amada igreja nesta noite se encontra no livro de Hebreus, ao qual o cidadão que escreve tem o intuito de fortalecer a fé daqueles irmãos ali naquela época que passavam por muita opressão, e ao mesmo tempo que ele tinha a vontade de ajudar os irmãos ali a perseverar na fé, ao mesmo tempo ele exorta os irmãos. E o escritor aos Hebreus, quando ele começa a sua carta e vai exortando, mas quando ele chega no capítulo 4 e no versículo 16, ele incentiva ali ao povo, aos irmãos, a tomar uma atitude. Ele incentiva, ele escreve e deixa claro o incentivo que ele dá aos irmãos naquela época, porque ele escreve e em sua caligrafia ele deixa assim: cheguemos com confiança ao trono da graça. Ele deixa para nós que é necessário que a gente venha chegar-se ao trono de Deus, mas não chegar a Ele de qualquer forma, mas sim com confiança. Chegar nele com a confiança ao qual nós vai chegar e vai voltar, e no nosso retorno a gente vai trazer o que realmente a gente necessita para a nossa caminhada. Porque a nossa caminhada, a nossa carreira é difícil e é muito complicada por várias coisas que Deus coloca em nossos caminhos para nos fortalecer. Porque Deus, quando chama nós para a obra dele, porque não é nós que aceitamos a Jesus, mas sim Ele olha para nós, olha para mim, olha para você e nos chama e alista nós no seu exército para batalhar, para guerrear, para uma guerra qual, como o cidadão escreve, não é uma guerra de carne nem sangue, mas é uma guerra espiritual. E ele deixa claro que a confiança é uma coisa muito principal, é uma coisa qual é um alicerce que nós temos que ter para que a gente venha alcançar a misericórdia do Senhor. O Davi escreve no Salmo 40, no verso 4, que bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Davi fala que o homem que tem a sua confiança, a plena confiança em Deus, ele é bem-aventurado em tudo que ele faz. E ele sabe esperar, porque a confiança quando ela é depositada no Senhor, ela gera paciência.
A confiança, quando ela é depositada no Senhor, ela gera a segurança. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós ficamos seguros e pacientes. Porque a palavra dele diz, se a gente for chegar com ele com confiança, no tempo oportuno, ele irá nos ajudar. E Paulo, na visão de João, quando ele escreve a sua primeira carta, no versículo 14 e no capítulo 5, ele fala assim: esta é a confiança que temos nele, que se podemos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. João fala assim: nós pedimos alguma coisa, com confiança, que esteja na vontade do Senhor, ele vai nos ouvir. E ele fala, dentro desse mesmo versículo, entre linhas, ele fala assim, que nós devemos orar ao Senhor, pedindo para que Deus realize o propósito dele em nossas vidas. Porque a gente, às vezes a gente pede uma coisa, sua obra, com certeza ele vai ouvir. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela, do início ao fim, Deus sempre deixa bem claro que a humanidade tem parte com ele no reino dos céus. E essa confiança que ele pede para que a gente venha ter nele, e que muitas vezes a gente parece até que a gente não confia em Deus, porque a gente escuta, Deus levanta homens e mulheres para falar com o seu povo, e o tempo se passa, e às vezes a gente questiona, mas será, Senhor, que isso vai acontecer em nossas vidas? Senhor, será que isso realmente vai acontecer? E ele deixa claro que a confiança é uma coisa que você adquire, como se fala, a confiança você adquire cavando para baixo. A confiança em Deus é a confiança que você adquire com o tempo ao qual você se disponibiliza para a obra dele. Porque no dia de hoje, quando a gente fala em se disponibilizar para com Deus, a gente só resume na terça-noite, quinta-noite e no domingo à noite. Mas a confiança, ela é alcançada, a verdadeira confiança ela é alcançada no dia a dia e no decorrer do dia. Porque nós não só podemos buscar o Senhor na casa dele. Porque o buscar o Senhor, podemos buscar em qualquer lugar e em qualquer hora. E fazer a obra dele também. A obra do Senhor não se restringe só a essas quatro paredes que se a gente der um 360 dá para olhar. A obra do Senhor vai muito além disso. A obra do Senhor não é simplesmente eu chegar aqui na casa do Senhor e ficar numa porta ou em outra. Não estou dizendo que isso também não seja, mas a obra do Senhor que ele deixa no princípio da igreja é que seríamos testemunhas deles em vários lugares. A obra dele não é simplesmente, pastor Jorge Desci, a gente colocar um terno bonito, um sapato bonito, e chegar aqui e cultuar o Senhor. E às vezes é aquele culto que quando acaba, e que é no outro dia que alguém vê nós e pergunta: o irmão pregou em que? Às vezes a gente nem sabe nem que o irmão pregou. E a confiança em Deus é uma coisa que chama a nossa atenção, porque no início Deus chama Noé no meio daquela civilização e manda Noé construir uma arca e dá o projeto a Noé. E ela tem 150 metros assim, 25 de largura, 15 de altura. E Noé pega o projeto e começa a construir. E tem confiança naquilo que Deus falou para ele. E a gente vê que o povo
com certeza perguntava a Noé o que estava acontecendo, por que ele estava construindo aquele negócio tão grande. E Noé dizia, é porque vai vir chuva. Deus disse, vai chover 40 dias e 40 noites e vai morrer todo mundo. Se tu quiser, entra para se salvar. A confiança que Noé teve para pregar aquela palavra naquele tempo, construir um negócio daquele tamanho e ficar firme naquilo que Deus falou para ele. A confiança do Senhor, a confiança no Senhor é aquela confiança que o cidadão, mesmo Deus falando que vai ser assim, mas ele ainda confia que ainda pode ter jeito, porque tem uma determinada história que Isaías vai ao cidadão, entra num quarto e diz assim a ele, se prepara, Deus mandou eu vir aqui, se prepara, se apronta, porque a enfermidade é para te levar, você vai morrer. E o cidadão, com confiança na oração, ele ora ao Senhor, lembra do que tinha feito para com ele, de tudo que tinha passado. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e começa a chorar. Aí ele confia na oração dele de uma certa forma que comove o coração do Senhor. E o Senhor volta atrás da sua palavra e diz, Isaías volta lá e diz que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. É a confiança que nós temos que ter no Senhor, é aquela confiança plena, é aquela confiança ao qual não tem raízes, para que a gente venha de uma certa forma desconfiar, ficar confiando e desconfiando ao mesmo tempo, porque ele não muda, porque a palavra dele diz que ele não é homem para mentir, ele não mente. Aleluia. A cidadã manda um recado para ele, e chega lá e o homem chega e diz, mestre, o teu amigo, aquele a quem tu diz que tu amas, está morrendo, e o povo mandou vir aqui te chamar para tu ir lá. E Jesus dá um ok, o cara volta, e a gente imagina que quando chega lá, Marta e Maria perguntam aí, cadê o mestre? E ele fala, ele está vindo aí. E elas confiam no Senhor que ele está chegando. E Lázaro está doente. Passa os dias, Lázaro morre. E Lázaro vai para a tumba. E nada do Senhor chegar. E aquela confiança que era plena começa a se desfalecer. Porque Jesus chega, e quando Jesus chega, Marta vai de contra ele e olha para ele e diz assim, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. E Maria vem também ao encontro dele pelo caminho, trazendo aquelas pessoas que choravam com ela na casa dela, e olha para o mestre e diz a mesma coisa, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. E chora Maria, e chora Marta, e a Bíblia diz que Jesus se comove de compaixão e chora também. E naquele momento ele pede para ir até o túmulo dele. E quando ele chega no túmulo, ele pede para retirar a pedra. E Marta fala com ele, Senhor, não, porque já cheira mal, já faz 4 dias. E a gente vê que a confiança que ela tinha no mestre dela, que era o Senhor Jesus Cristo, que curava, não era a mesma mais, não era já mais a mesma confiança. Porque ela confiava que Jesus curava, mas não confiava, não tinha a plena convicção que Jesus ressuscitava morto. Mas naquele momento, que a pedra é tirada da porta, Jesus chama Lázaro e Lázaro sai para fora. Aleluia! A confiança que temos que ter no Senhor é aquela confiança que temos que nos colocar no seu, como posso falar? Que temos que colocar em meio ao seu, temos que colocar a confiança no Senhor em meio ao seu amor, porque a palavra do Senhor diz que
Quando nós chegarmos com confiança ao trono da graça, nós iremos achar a misericórdia. E a misericórdia do Senhor é o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Porque a misericórdia do Senhor é aquela que nos guarda do nosso próprio Deus. Porque se a gente se colocar diante de um espelho e nós nos analisar de cima a baixo e olharmos para o que Deus fez para conosco, será que realmente nós estamos dando da nossa parte para com Deus o que Ele merece? E nós vivemos nos dias em qual parece que pegou e muitos falam que e até parece que fala que a confiança já não existe mais em Deus por esperar e não acontecer. Porque a confiança com raízes de desconfiança, porque numa certa passagem Deus arrebata o cidadão e coloca ele no meio de um vale, e o cidadão observa o cenário e diz que eram muitos ossos sequíssimos, e ele começa a andar, e a palavra do Senhor vem a ele, e Deus faz uma pergunta a ele: esses ossos poderão reviver? E ele para e responde: ó Senhor, é tu que sabes. E a gente vê que naquele momento ali o cidadão nem disse que sim, nem disse que não. A resposta voltou. A pergunta voltou sem resposta. Senhor, é tu que sabes. E o Senhor olha para ele assim, e a gente pode imaginar que o Senhor diz: já que eu que sei, quem vai fazer é através da sua boca. E ali o Senhor manda ele profetizar, e ali acontece um reboliço, e os ossos que ele mesmo viu, e disse que não sabia se poderia ter vida, através da sua própria palavra, aqueles ossos começam a ter vida, e se forma em um grande exército. O cidadão, quando tem uma confiança plena no Senhor, ele se sente seguro de tudo para com todos. Porque o cidadão disse: eu vou orar e Deus vai mandar fogo do céu. Mas são tantos profetas quanto o Senhor. São mais de 400 profetas. Isso não interessa, para mim não importa. Eu vou orar e Deus vai mandar fogo. E a gente vê que na história os outros profetas, os 450, faz de tudo, se corta, derrama sangue, nada de fogo. E tem uma certa parte da história que Elias começa até a zombar deles. Mas quando chega na hora de Elias fazer, aí ele faz diferente. Ele manda colocar o boi, manda colocar a lenha, manda colocar água em cima da lenha e ora, e o fogo desce. É a convicção que ele tinha, porque ele sabia a confiança e conhecia o Deus que ele servia. Porque na maioria das vezes a gente fala com a nossa boca, mas a gente parece até que não acredita num Deus que pode tudo. Porque a gente fica tão angustiado e às vezes a gente fica tão triste. Se nós conhecemos e servimos a um Deus que tudo pode. Porque no diálogo que o anjo tem com a mulher, que dizia que ela ia ser mãe, e a mulher não acredita, e o anjo olha para ela e diz que Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus do impossível ao ponto, de mudar a forma do universo. Porque Josué ora ao Senhor e o sol para.
Deus para todo o universo em favor de uma oração, de uma convicção de um homem. Moisés se acha incapaz e o povo fica falando, o povo rebelde falando no ouvido dele: se era para nós morrer aqui, por que tu trouxe nós para cá? É melhor não estar lá, servindo a Faraó. E Moisés vai ao Senhor e o Senhor faz uma pergunta a ele: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E eles vão marchando e vão em direção, e tem um mar na frente. E agora? O que é que nós vamos fazer com esse mar? E Deus manda o cidadão Moisés: toca. E ele vai e toca, e o mar se abre. Aleluia. A confiança no Senhor é uma confiança que chama nossas atenções, porque Abraão, Deus joga a palavra em Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela para uma terra a qual eu te mostrarei. E Abraão tem confiança, nem olha para trás e nem pergunta para onde ia. Abraão passa os anos, Abraão pede um filho, porque queria ter um filho. Deus dá um filho. Deus pede o filho a Abraão. Abraão confia no Senhor de novo e leva, anda, sobe, chega no lugar do holocausto. O menino pergunta: mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão fala com confiança no Senhor, diz: ele providenciar para si o cordeiro. A confiança que temos que ter no Senhor é aquela confiança que vai fazer com que o nosso Deus nos dê a misericórdia e a graça. Porque o salmista fala no Salmo número 100, no verso 5: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Lucas 1,50 fala: a sua misericórdia é de geração em geração. A misericórdia do Senhor é o amor que Ele tem para conosco. Porque mesmo Ele sabendo que a gente somos falhos, mesmo Ele sabendo que a gente, na maioria das vezes, nos achamos incapazes, e às vezes perdemos a confiança no Senhor, mesmo assim, Ele nos sustenta e nos guarda para que a gente venha alcançar a graça. Porque só chegamos à graça, para que nós venhamos alcançar a graça, primeiro a gente tem que chegar a Ele com confiança. E se a gente chegar a Ele com confiança, Ele vai ter misericórdia para conosco. E através da sua misericórdia Ele vai nos dar a graça. Graça essa que vai ser a ajuda ao qual Ele vai nos dar em momentos oportunos. Porque a gente ora, a gente tem um costume de querer orar de manhã às 6 e querer que Deus haja e tenha uma providência a meio-dia. A gente tem o costume de dizer e questionar, mesmo sabendo quem somos nós para questionar o nosso Deus, e queremos questionar e perguntar ao Senhor por que isso e aquilo está acontecendo, e nos esquecemos que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Eu me lembro uma vez que a Eliane contou uma história que na época eu não era crente, que ela foi num culto de missão, e na hora da oferta, da hora da missão, ela não tinha nada para ofertar. Aí ela pegou Elaine pela mão e Luiz Davi no braço, aí foi e ofertou os dois. E disse: ao Senhor, oferta meus 2 filhos para a tua missão. E quando Deus respondeu, muito tempo depois Deus respondeu, e disse num congresso de missão, já em outro lugar, em outro estado, que ia levar ela como uma missionária, e a Eliane botou para chorar. Porque Deus faz assim. Deus faz assim, o crente que tem confiança na sua palavra, ele se responsabiliza. E nós alcançamos a misericórdia essa tal, que o cidadão em Lamentações escreve no capítulo 3, no versículo 22, Jeremias, e ele diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim.
A misericórdia do Senhor é aquela que nos sustenta, mesmo nós, às vezes, até duvidando do poder que há no nome de Jesus. Porque às vezes a gente espera, Deus faz a promessa e a gente se questiona em nossas mentes, até duvidando das próprias promessas que o Senhor fez em nossas vidas. E a misericórdia dele é a que tem nos guardado da própria ira dele para conosco. Porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometa aos seus servos. E ele diz que na continuação do capítulo 4, do versículo 16, ele diz que chegamos com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia, porque o tempo ao qual vai chegar a nossa esperança, o tempo é determinado pelo Senhor. Porque a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, mas na verdade Deus tem um plano, e o plano dele para conosco é melhor do que a gente sonha para nós. E muitas das vezes a gente se pergunta: meu Deus, quando é que isso vai acontecer em minha vida? Meu Deus, quando é que vai se cumprir, Senhor? E ele diz que no tempo oportuno, tudo isso vai se cumprir. Na oportunidade certa, na ocasião certa, Deus vai dar aquilo que prometeu. Porque o cidadão, o Davi escreve em Salmos 35, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Às vezes a dificuldade, nós passamos a dificuldade e até parece que não vai acabar a nossa dificuldade. Mas Deus só coloca na prova quem Ele quer aprovar. Porque Deus dá a prova ao crente. O crente tem que ser aprovado por Ele. E para o crente ser aprovado por Ele, a prova. E às vezes são várias provas, várias etapas, até Deus ver você como um aprovado para com Ele. Um aprovado ao qual, se formos fiéis até o fim, a palavra dele diz que receberemos a coroa da justiça. Mas para alcançar a coroa da justiça, é necessário passar por provas, é necessário passar por dificuldades. Porque ele falou em suas palavras que ele venceu o mundo. Mas também ele falou que coisas maiores da que ele fez, nós também iríamos fazer. Então essas provas, essas dificuldades que nós vivemos hoje, é providência de Deus para nos aprovar para com Ele. Porque a dificuldade que temos hoje, no passado também teve para os nossos irmãos. Muitos e muitos irmãos foram... A nossa prova de hoje, comparando com a prova que eles passaram antigamente, não tem nem comparação, porque muitos e muitos foram mortos. E esses mortos, eles penduravam, tocavam fogo para que iluminasse a cidade de Roma. Muitos cristãos passaram por tanta dificuldade, mas nunca deixaram de glorificar o nome do Senhor. Porque eles tinham confiança e convicção que tudo aquilo era para a glória do nome do Santo Senhor. Porque Paulo escreve aos Efésios e diz que é preciso revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, resistir e passar por tudo e ainda continuar firme. E a gente, na maioria das vezes, basta dizer um não. Tem pessoas que recebem um não e ver que o mundo acabou para ela. Pessoas que por um não, por uma palavra do pastor ou da pastora, ou de um obreiro ou de uma obreira, um não, até parece que perde o rumo, até parece que se esquece de tudo aquilo que Deus fez para com ele. Perde até a confiança e também perde até a credibilidade para com Deus por motivos pequenos. Mas o nosso Deus é um Deus, aquele ao qual Ele tem traçado planos e tem coisas grandes para com as nossas vidas. Muito antes da gente subir ali ao monte no final de julho,
porque a festividade era em agosto, no início de agosto, a gente já estava subindo antes, o povo daqui da igreja, e Jatobá falava que Deus ia fazer coisas grandes, há muito tempo atrás, muito antes, Jatobá falava, Deus vai fazer coisas grandes nessa igreja, Deus vai fazer coisas grandes nessa igreja. E hoje, essa semana eu estava trabalhando e rapaz, o negócio se cumpriu mesmo, que Deus falou há muito tempo atrás, lá no monte, que Deus ia fazer coisas grandes nessa igreja. E Deus tem feito coisas grandes no meio do seu povo aqui, nessa igreja tem feito. E a gente vê com os nossos olhos e nós se surpreendemos, porque ontem, esse dia, a gente estava se lembrando do Natal do ano passado lá em casa, que foi um Natal que eu nunca tinha passado daquela forma. E hoje, o que era tristeza, hoje a gente ri e acha engraçado pela luta que foi o início, e tem sido até hoje, mas hoje não. Hoje, porque a gente não perdeu a confiança, porque a gente via que era difícil, era muito difícil, porque a gente tinha que arrumar um emprego, tinha que ter o contrato, tinha que fazer a manifestação, tinha que aceitar a manifestação, tinha que marcar uma data. E quando eu explicava tudo isso para a Eliane ficava triste, vixe. Mas eu dizia, amor, tu vai ver, isso vai ser rapidinho. Eu sabia, eu tinha certeza que a confiança era grande, porque eu, mesmo tomando banho de cuia, nós chegou uma determinada, no início, nós tomávamos banho de cuia. Em Portugal, tomando banho de cuia. Mas a confiança era tão grande que eu dizia, tu vai ver daqui uns dias. E não foi. Não passou muito tempo não. O negócio foi rápido mesmo. Deus soprou e ligeirinho. Ligeirinho chegou o documento. Ligeirinho chegou a carta de condição. Ligeirinho chegou um carro. Mas tudo isso para a glória do nome do Senhor. Porque a confiança no Senhor, a confiança do Senhor é a peça fundamental para que a gente venha alcançar os nossos objetivos. Porque a gente às vezes se acha pequeno demais, né? A gente às vezes se acha pequeno demais para o problema que a gente tem. E a gente às vezes não tem nem força para se ajoelhar. Aí a gente não tem nem força para se ajoelhar, a gente deita na cama e vira o rosto para o lado e só chora. E só chora, e só chora. E o Senhor fica contabilizando aquelas lágrimas ali e providenciando a vitória. Mas para que a vitória venha, a gente tem que ter a confiança plena no Senhor. E eu escrevi uma frasezinha já aqui na igreja. Confiança é o alicerce de uma fé não fingida, alcançando a misericórdia e a graça, para sermos ajudados no tempo determinado para o Senhor. Aleluia. Confiança é o alicerce de uma fé não fingida, alcançando misericórdia e graça, para sermos ajudados no tempo determinado pelo Senhor. Aleluia. E eu já a gente já estava orando aqui pelas 6, e a gente dizia um para o outro, rapaz, está faltando só emplacar, mas se emplacar, ninguém para mais essa oração. E passou uma semana, e já foi para a segunda, e o número de irmãos foi aumentando, e a gente vê que realmente Deus falou na boca do presbítero Jatobá há muitos meses atrás, no mês de julho ou junho, quando a gente subia ali ao monte. E as coisas que ele falou, que coisas grandes iam acontecer aqui nesta igreja, realmente estão se cumprindo. Deus é realmente Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele fala na boca do seu povo. E essa palavra que eu tenho para deixar para os irmãos, porque eu estava em casa por esses dias e uma pessoa falou, se prepara que tu vai pregar a palavra por esses dias. E naquele momento eu já estava com a Bíblia aberta, só que eu estava lendo em outro texto.
E eu perguntei ao Senhor em mente: Senhor, o que é que eu vou falar para o teu povo? Com tanto pastor naquela igreja, presbítero, gente, porque o que é que eu vou falar? Eu confiei que eu ia pregar, ué. Confiei. Aí o Senhor falou: fala para o meu povo que ele precisa confiar mais em mim. Aleluia. E eu disse: rapaz, eu vou levar uma palavra de confiança para os irmãos nesta noite. E quando deu 3 horas da tarde ali, estava só com os pedaços de papel, que eu pego o papel ali do banheiro, o que usa para enxugar as mãos, e levo para a bancada. Aí deixo na bancada, né? E a caneta do lado. E vou trabalhando, soltando tal. Aí vem uma coisa, eu anoto. Aí volto. Aí quando estava aquele monte de papel, eu disse: agora eu vou organizar. Aí eu fui no chefe e eu preciso largar as 3. Resolver um problema urgente. Ele disse: não, pode ir, meu filho, pode ir. Aí eu larguei e vim preparar e organizei. E que os irmãos venham a ter confiança. Principalmente nós que chegamos há pouco tempo numa terra tão diferente, num evangelho tão diferente e num povo tão diferente. Então um povo com o qual nós entregamos um panfleto e se ele vê que é de Deus, ele não quer. Mas pela oração e pela nossa perseverança e confiança no Senhor, as cadeias estão sendo quebradas e o nome do Senhor